Uma boa tarde a você que está acompanhando a nossa live da Classe Bíblica Online. É um prazer estar reunidos com você aí, eu e o Ederson, meu convidado de hoje. Daqui a pouco irei apresentá-lo melhor. É um prazer estarmos todos reunidos para estudar a Palavra de Deus nessa tarde de sábado. Está fazendo uma tarde bem ensolarada. Nesse instante eu acredito que deve estar batendo em volta dos 30 graus. E aí, como que está na sua região? Você mora aqui? Você mora em outra cidade? Nós estamos transmitindo pela igreja de Nova Odessa, São Paulo. Você mora em Nova Odessa, região? Você mora em Minas Gerais, São Paulo capital? Sei lá, um dia uma pessoa aqui, Ederson, estava falando lá estava assistindo a gente de Pernambuco. Como que está a temperatura aí em Pernambuco? Independentemente da temperatura, o importante é que estamos reunidos, estamos prontos aqui para poder aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Então, não importa se está frio, se está calor, o importante é que o Espírito Santo está aqui conosco e ele vai encher o nosso coração daquilo que precisamos. Eu vou apresentar o meu convidado daqui a pouco melhor, mas eu já quero adiantar que ele é o Ederson. Poucos de vocês sabem quem ele é. Eu mesmo não sabia nem que ele existia cerca de um mês e meio atrás, né? Eu fui visitar a igreja de Americana, Central, a igreja adventista do sétimo dia lá da Central de Americana, e assisti um culto lá, uma mensagem com o pastor Gilson Gritner, e aí eu peguei o contato de algumas pessoas. Entre essas pessoas eu peguei o contato dele. Minha esposa, a gente estava assistindo a live lá, minha esposa pegou e falou: olha, esse daí do seu lado é um menino que era da minha igreja e ele é muito envolvido com o trabalho missionário. Pega o contato dele, chama ele para a classe bíblica. Ederson, quebrando toda a liturgia nossa, eu quero agradecer. Seja muito bem-vindo à nossa classe bíblica. Eu que agradeço pela oportunidade de poder participar dessa classe bíblica. Tenho certeza que vai ser uma bênção. E desde já, você que nos assiste, compartilhe o link do YouTube, Facebook, Instagram, porque tenho certeza que você pode abençoar outras pessoas compartilhando o link, para que outras pessoas conheçam sobre o tema tão importante que nós vamos falar nesta tarde. Para mim é uma alegria muito grande, Denilson, estar aqui, e que Deus seja louvado, né? Que possamos passar conhecimento às pessoas que nos assistem, né? Para que conheçam a mensagem que Jesus tem para cada um de nós, né? Amém, amém. Daqui a pouco eu vou apresentar curiosidades sobre o Ederson, e eu vou até deixar uma pergunta no ar aí para vocês responderem, mas daqui a pouco a gente chega lá. Eu quero apresentar as nossas redes sociais para vocês. Estamos transmitindo, vamos lá, nossas redes sociais, estamos transmitindo nesse exato momento em 2 lugares diferentes, em vídeo, né? Além da nossa web rádio. Então vamos pelo primeiro local, que é a IASD, as redes sociais da IASD São Manuel NO. Está acompanhando aí na sua tela, está bem aqui embaixo. YouTube, Facebook e Instagram. Estamos ao vivo nessas 3 plataformas com o seguinte nome, igual em todos: IASD São Manuel NO. Perfeito? Além dessas redes, estamos também transmitindo pelo nosso distrito, que é o Distrito São Jorge, que também está aí na sua tela. Distrito São Jorge, tudo juntinho, sem acento. Facebook, YouTube, Instagram, ao vivo nessas 3 plataformas. O meu pedido para vocês nessa tarde de sábado, ou independentemente do horário que você esteja ouvindo esse estudo, é que você siga nossas redes sociais. Estamos preparando muitos conteúdos para vocês e queremos que a mensagem de Deus alcance o seu coração e alcance o coração de seus familiares. Então, tanto IASD São Manuel NO quanto Distrito São Jorge são redes que servem para comunicar o amor de Jesus no coração das pessoas. Então curta lá nossa página do Facebook, se inscreva em nossos canais lá do YouTube e também siga a gente no Instagram, tá bom? Diversas vezes nós entraremos em contato com vocês através de vídeos, através de lives, através de imagens. Qualquer que seja o conteúdo, é para edificar a sua vida, ok? E eu quero também dar um olá especial, dar um oi especial, uma boa-vinda especial para todo mundo que está nos ouvindo pela web rádio Harmonia. Eu tenho certeza que você está aí bem ligadinho com a gente através do seguinte endereço: webradioharmonia.com.br. Seja muito bem-vindo, você que sintonizou. Eu falo sintonizou, mas na verdade não é FM nem AM. Mas eu fico muito feliz você aí que acessou esse endereço, webradioharmonia.com.br, está ouvindo
esse estudo nesse exato momento. A Web Rádio Harmonia é uma web rádio nova que surgiu cerca de um mês e ela é completa. Ela tem conteúdos 24 horas por dia, programações não apenas musicais, mas tem alguns outros programas de áudio também, mini sermões. Então, acesse lá webradioharmonia.com.br. Você vai gostar do conteúdo que nós temos para te apresentar. E eu quero, nesse exato momento, mostrar um pouquinho para vocês da nossa web rádio, tá bom? Acredito que a transmissão esteja acontecendo sem nenhum erro, então vamos ver se a gente vai conseguir mostrar para vocês nesse momento. Vamos lá. Estamos aqui, ó, com duas telas abertas. A primeira, conforme vocês podem ver, é da nossa web rádio. Se eu clicar aqui, acredito eu que nossa transmissão está acontecendo, vocês vão ouvir o retorno da nossa própria voz, do conteúdo que nós temos para te apresentar. E eu quero, nesse exato momento, mostrar um pouquinho para vocês da nossa web rádio, tá bom? Tá vendo? O nosso estudo está sendo transmitido na web rádio Harmonia. E você aqui consegue ver as músicas que são tocadas, você consegue ver aqui a nossa grade de programação, essa grade vai aumentar, vamos colocar muitos conteúdos novos. Você consegue fazer pedidos musicais, sua música é atendida nos próximos 15 minutos, você ouve todas as músicas. E pelo botão de redes sociais você consegue seguir a gente pelo Facebook, YouTube e Instagram da Web Rádio Harmonia. Além de conhecer os nossos podcasts, que é essa segunda tela. Quando você clica aqui em nossos podcasts, você vai para essa segunda tela. Por enquanto, tem só o podcast da Classe Bíblica Online. Você entrando nele, você consegue acompanhar todos os temas que nós já falamos aqui na Classe Bíblica Online. E em breve terão outros podcasts aí. Então eu faço questão que você acesse a nossa web rádio, deixe aí um atalho na sua área de trabalho, na sua tela inicial do celular e com certeza não somente você, mas também sua família será edificada com o conteúdo dessa nova ferramenta de comunicação pertencente à rede Harmonia de Comunicação. Em breve traremos mais detalhes para vocês, tá bom? E por último, eu sei que os anúncios são muitos, mas é necessário. Por último, eu quero fazer um pedido muito especial para vocês. Daqui a pouco vamos começar os nossos momentos de interação. Deixe o seu comentário, deixe o seu oi, o seu boa tarde, o seu feliz sábado. Deixe alguma coisa escrita para que nós possamos mandar um abraço para você. Especial para você, tá bom? Dedicado a você. Agora, o meu pedido especial é esse, ó. Temos algumas últimas redes sociais que estão surgindo agora e precisamos do seu apoio. Inclusive, depois você curte, fazendo favor também. Ninguém está sabendo dessas redes sociais, são novas, são as redes sociais oficiais da Classe Bíblica Online. Está aí na sua tela. facebook.com/Classe Bíblica Online. É uma nova página que nós tentaremos centralizar os conteúdos que nós divulgamos, que nós estudamos nessa única página, Classe Bíblica Online, tá bom? Temos o Instagram, que é o último que está ali perto do Ederson, instagram.com/Classe Bíblica Online. E o nosso pedido especial, debaixo, no descritivo da live aqui, tem um link. Esse link que vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui, ó, debaixo do meu dedo. bit.ly/canal YouTube CBO. Por que a gente criou um link alternativo? Porque, por enquanto, nós não temos os requisitos mínimos para ter um endereço físico para o nosso canal do YouTube. Precisamos de pelo menos 100 inscritos, precisamos de um mês de existência e como o canal foi criado recentemente, nós não atendemos. Mesmo se a gente tiver 1000 seguidores, precisamos esperar no mínimo 30 dias. Mas como a gente começou esse canal ontem, por favor, entre no link que está nesse vídeo e se inscreva nesse novo canal. bit.ly/canal YouTube CBO. Quem sabe daqui a um mês nós não teremos mais de 100 inscritos e nosso YouTube será oficial, Classe Bíblica Online também, que por enquanto não está em uso e eu creio que Deus está separando esse nome para a gente porque é um nome que tem muito impacto, é um nome que tem muita relevância e vai entrar no lar de muitas pessoas para conhecer Jesus Cristo. bit.ly/canal YouTube CBO. Está aí no link, esse link está aí na descrição do vídeo. Entre, por favor, e se inscreva nesse novo canal, tá bom? Esses são os nossos anúncios.
A gente fala tanto que a boca chega a secar, até fica espumando. Ederson Haberman. Isso mesmo. Vocês viram o sobrenome dele? H-A, eu pensava que era Haberman. Não, mas é Haberman mesmo. Ederson, prazer te receber aqui nessa tarde de sábado. Nós nos conhecemos, que nem eu falei no primeiro bloco, em Americana, um pouco mais de um mês, né? Você prontamente aceitou o nosso convite para estar aqui na nossa classe bíblica online. Quero falar rapidamente quem é você aqui. Irmãos, comentem aí. Minha esposa não pode comentar porque ela já sabe. Mas comentem, olhe para o rosto dele, ó. Nesse exato momento, olha para o rosto dele. Vocês estão vendo aí? Beleza? Quantos anos vocês acham que ele tem? Comentem aí nos comentários, tá bom? Já viram o rosto dele? Quantos anos vocês acham que ele tem? Vocês vão se surpreender quando eu falar para vocês a idade dele. Vocês não vão acreditar. Vou deixar isso para depois, tá bom? O Ederson, ele é da Igreja Central de Limeira. Ele é ancião lá faz 10 anos, né? Mais ou menos. 12 anos, né? Desde 2010. 2010, 12 anos. Faz mais de 10 anos, faz cerca de 12 anos. Ele é casado com a Patrícia, faz 15 anos. Quando eu falo muitos anos assim, eu acho que vocês já imaginam que ele não deve ser tão novinho, mas comentem a idade dele, tá bom? Ele é casado há 15 anos com a Patrícia. Não tem filhos, né? Não temos filhos. Não temos. Pretende ou não pretende? Por enquanto não pretendemos, não. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe todas as coisas, mas não, por enquanto não está nos nossos planos. Perfeito. O que eu posso falar para vocês é que ele nasceu em julho, mas eu quero que vocês coloquem a idade dele. Se ninguém responder, eu vou falar depois, mas eu gostaria da participação de vocês. Ele é ancião lá de Limeira Central, praticamente nasceu na igreja, ele é um missionário nato, ele sempre está envolvido com trabalhos missionários, trabalha como técnico químico, você estava me falando. Sim. Que nem eu trabalho como programador. São duas funções que não tem nada a ver com o trabalho missionário. Bem diferentes. Mas a gente está aqui. E uma curiosidade legal que eu quero contar para vocês. Eu estava vestindo uma camiseta comum. Aí ele pegou, tanto é que eu nem coloquei o microfone aqui para dentro hoje. Ó, o microfone está por fora. Eu estava vestindo uma camiseta comum hoje. Aí eu vi ele chegando com a camiseta do Caleb. Eu falei, opa, eu também tenho uma camiseta do Caleb. Homem é totalmente diferente de mulher. Mulher, você sabe que se encontrar uma outra na festa com o mesmo vestido, você vai até embora de raiva. Homem não, homem coloca uma camiseta igual e faz a dança do passinho junto. Então o Ederson está aqui com a gente hoje, nessa tarde. Ninguém falou a idade dele? Eu vou falar. Ó, uma pessoa falou aqui, ó, Leandro Ventura. Mas esse eu conheço. 52 anos. Esse eu conheço. Quem que é o Leandro? O Leandro é um grande amigo ali da Igreja Central, estudamos a Bíblia com ele e há alguns anos já, ele já se batizou, né? E nós estamos com um projeto lá na nossa Igreja Central, né? Vamos iniciar 10 classes bíblicas, a igreja vai estar aberta todos os dias da semana. E o Leandro é um amigo que estará nos ajudando na classe bíblica. Ele vai na minha classe bíblica, que vai acontecer aos sábados pela manhã, juntamente no horário da escola sabatina. E o Leandro é uma pessoa que vai participar da minha equipe para me ajudar a trazer pessoas, né, para essa classe bíblica. Depois a gente vai trocar ideia sobre essa classe bíblica aí, viu? E ele tá te zoando, com certeza. Não, com certeza. Ele tá tirando um sarrinho da minha cara. Olha, mais ninguém comentou, vou falar a idade dele. Irmãos, acreditem se quiser. Dia 20... Posso falar a data aqui? A data certinho? Pode falar. Dia 25 de julho, 25/7, ele vai fazer 40 anos. Que bom, né? Que bom, quarentou. Eu achei que ele tinha 32 no máximo. Eu que tenho cara de velho acabado mesmo. Cara novo aqui do meu lado. Eu trouxe semana passada o pastor Vina. Eu achei que ele não tinha nem 40, ele já tinha 45 anos. Pastor Vina. Então, 40 anos, muito bem aproveitados, muito bem vividos pelo jeito, porque o rosto dele tá lisinho aqui, não tem uma ruga, não tem nada. Ederson, um prazer te receber aqui. Esse é o momento que você fala o que você quiser, manda um abraço para quem você quiser, o tempo é todo seu. Eu gostaria de mandar um abraço, né, para todos que nos assistem, para o Leandro que está nos acompanhando aí, um abraço também, um beijo para minha esposa Patrícia, se ela estiver nos acompanhando.
e para todos os que posteriormente irão assistir, porque essa live fica gravada, né? E certamente muitas outras pessoas estarão também entrando em contato com esse estudo, com essa classe bíblica. E você que vai nos assistir depois, você também que você seja muito bem-vindo, que esse conteúdo que vamos apresentar nesta tarde faça diferença na sua vida. Porque o nosso objetivo aqui, além de passar um conteúdo para vocês, é que vocês cheguem ao conhecimento da palavra de Deus e em especial da pessoa do Senhor Jesus. Esse é o nosso maior objetivo aqui nessa tarde. Amém. A Fernanda Bissoli, ela tinha colocado 28 anos e apagou o comentário. Agora eu acabei de ver que ela tinha colocado outro comentário e apagou de novo. Ô Fernanda, se decide! Ela tinha colocado aqui, ó, qual que é o segredo para se manter tão jovem? Não tem segredo, não tenho fórmula nenhuma. Não sei dizer, não tem segredo. Ô Fernanda, coloca um comentário aí, mas deixa, não apaga não, que eu quero colocar ele aqui na live, tá bom? Eu quero desejar uma boa tarde para Raquel de Lócio, que ela está aqui nos acompanhando. Vamos ver se o comentário dela vai aparecer. Tá lá. Desejo a todos uma linda e abençoada tarde de sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Raquel. Muito obrigado pela sua participação. E eu tenho aqui também o comentário da minha querida esposa. Boa tarde, meninos. Que Deus nos abençoe com o estudo dessa tarde. Irmãos, a gente tem esses momentos de interação porque é gostoso, é um momento que a gente se descontrai, quebra o gelo, né? Igual fala, é quebrar o gelo, ditado. É porque eu sou péssimo em ditados populares. A gente quebra o gelo, dá aquela descontraída, aquela animada. E isso tem que fazer parte da vida de todos nós, principalmente da vida de um cristão. Um cristão não pode ser um cristão chato, um cristão que vive no tédio. O cristão tem que ter alegria no coração, tem que viver feliz, contente. E tem até um hino, né, Denilson, do Inário Adventista, que é o hino de número 219, sempre alegre, né? Sempre alegre é o viver do bom cristão, né? Então o cristão realmente tem que ser feliz, alegre, mesmo que a gente viva num mundo tão complicado, tão conturbado, o cristão ele deve ser feliz, porque através da nossa felicidade nós mostramos Jesus para as pessoas também, né? Verdade, verdade. E um dia eu ouvi uma pessoa dizendo que às vezes a Bíblia não vai ser apresentada, a Bíblia da forma como a gente conhece, as pessoas não vão conhecer ela através de relatos, através da leitura. As pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes vão conhecer a Bíblia através de nós, através do nosso estilo de vida, através do nosso testemunho, que elas vão ficar conhecendo Jesus. Então você quer apresentar uma imagem de um Jesus triste, um Jesus melancólico? Não, você tem que ser feliz, porque Jesus era feliz. E do mesmo jeito um cristão tem que ser feliz, porque nós carregamos uma mensagem de esperança, que embora o Ederson acabou de comentar, que embora haja muitas tristezas, muitas decepções desse mundo, nós aguardamos um reino celestial que é muito superior, de uma forma que a gente não consegue nem imaginar, que Jesus Cristo, que Deus está preparando para nós. Então por isso, fique sempre alegre, viva sempre alegre. Esse é o segredo, talvez da juventude, né? Quem sabe, né? E tem um texto de Paulo também que fala, né? Eu não me lembro exatamente agora a referência certinha, mas diz que nós somos cartas vivas, né? E as pessoas olham para nós, o que as pessoas estão vendo, né? O que a pessoa olha para mim, o que vê? Olha para o Denilson, o que vê? Nós somos cartas vivas e nós podemos testemunhar para as pessoas do amor de Deus simplesmente com um sorriso, com uma palavra bondosa, enfim, pequenos gestos nós podemos ser testemunhas do amor de Deus para as pessoas. Amém. Boa tarde para Cleusa Matos. Eu não conheço muitas pessoas, se você conhecer, você dá um oi especial, hein? Conhece a Cleusa Matos? Não conheço. De foto assim, Cleusa, me desculpe, eu não te conheço. Vou ver se... Tá vendo ela? Conhece? É a primeira vez que ela está aparecendo aqui, até onde eu me lembro. Então, muito feliz com a sua presença, tá, Cleusa? Seja bem-vinda à nossa live. Com certeza. Eu quero também mandar um abraço para Clarice Oliveira Silva. Você tem conhecido, você convidou bastante gente, porque eu de foto assim não estou conhecendo as pessoas, eu estou ficando desmemoriado. De qualquer forma, Clarice, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a Cleusa. Deixa eu ver quem mais está nos acompanhando aqui. A Fernanda Bissoli. Agora ela comentou.
foi corajosa e comentou, ó. Deixa eu ver se vai aparecer. Depois quero saber o segredo para parecer tão jovem. E ela deu uma risada aqui, porque eu falei, Fernanda, coloca o comentário, mas não tira não. Ela cascou o bico aqui, ó, mandou um monte de carinho dando risada. E mais uma vez aí, vocês que estão entrando na live, não fique só você. Compartilhe com outras pessoas. Mande o link para outras pessoas, eu tenho certeza que vai ser muito importante. É um tema muito especial que vamos abordar hoje. Então compartilhe o link no YouTube, Facebook, Instagram. Exato. Compartilhe. E eu quero pedir um favor também. Tá assistindo no YouTube, no Facebook, no Instagram? Curte o vídeo, manda um joinha. Quando você faz isso, o conteúdo, igual eu ouço alguns pregadores dizendo, sai da nossa bolha, sai do nosso círculo de amizade e alcança pessoas que talvez a gente nunca conseguiria alcançar sem um like, sem uma curtida. Não é para glória nossa, não é para o nosso próprio louvor, de forma alguma. Isso é para poder alcançar pessoas que de outra forma nós não conseguimos. Então curta esse vídeo, curta, comente, compartilhe. Isso faz muita diferença. Aparecida Rezende, bom sábado para você, Deus abençoe. Silvio Romero Leal, muito feliz com a sua participação aqui. Deus os abençoe nesta live, ele está dizendo. Deixa eu ver se tem mais alguém. A Iraci Aparecida Rodrigues de Oliveira, boa tarde, um feliz restante de sábado a todos. Deus abençoe. E deixa eu ver se tem mais alguém aqui. No Instagram ninguém comentou por enquanto, mas se você quiser comentar no Instagram, nós conseguimos colocar o comentário na live agora, tá bom? Nosso recurso está funcionando, vai ser muito legal ter sua participação. Esse é o momento que eu peço para você... Não. Primeiro eu vou passar o nosso QR Code, pode ser? Sim. QR Code de Estudos Bíblicos, você conhece? Está aí na sua tela. Está assistindo a gente por um televisor, está assistindo a gente pelo computador e está com o celular livre? Então pegue o seu celular e aponte para esse QR Code. Você será redirecionado para uma página onde vai ter um botão vermelho bem grande. Quero estudar a Bíblia. A nossa página, essa página onde vai ter todas essas informações, é o nosso portal de divulgação chamado Bis Online, que também pertence à rede Harmonia de Comunicação. E mais para frente traremos mais detalhes sobre essa ferramenta que você pode inclusive utilizar na sua igreja, tá bom? Então aponte o QR Code aí, seu celular para esse QR Code e acesse aquele botão vermelho bem grande, quero estudar a Bíblia. Pelo WhatsApp nós entraremos em contato com vocês, aliás, e será um prazer a gente compartilhar conhecimentos a respeito da Palavra de Deus. E também, além se você estiver assistindo pelo celular, né, vale lembrar isso, talvez você esteja ouvindo essa live pela web rádio, ou você esteja assistindo o vídeo da live pelo celular. Então, caso você esteja no celular, no smartphone, você não vai conseguir, obviamente, ler esse QR Code. Mas é só digitar aí no seu navegador bit.ly/classe bíblica online. Repetindo, bit.ly, bit.ly, ok? bit.ly/classe bíblica online. É a mesma coisa que ler esse QR Code. Vai lá, tá sedento pela palavra de Deus? Clique em Quero Estudar a Bíblia no link desse QR Code. Será um prazer estudar a Bíblia juntos. Vou deixar o QR Code aí um tempinho. Faz uma oração pra gente? Sim, vamos orar. Ou sou eu? Vou pedir para você fazer. Ok, feche seu olho aí e vamos orar a Deus. Querido Deus, grandioso Pai, somos gratos ao Senhor pelo dom da vida, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de livremente podermos abrir a Tua Palavra para estudar. Pedimos que o Teu Santo Espírito esteja aqui conosco e também esteja nos lares de cada um dos que estão nos acompanhando e daqueles que irão nos acompanhar posteriormente. Que o Teu Santo Espírito fale. Esse é um tema muito importante que vamos estudar. Que possamos tirar lições especiais e que o Senhor Jesus possa vir habitar no nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a entender e compreender esse tema. É o que lhe pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. 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 Bom, QR Code, eu acho que você já leu, né? Se não leu, repasse para os seus amigos, tá bom? Vou tirar ele agora. E esse é o momento onde nós abriremos
a palavra de Deus. Estou vendo aqui, encerraram-se as nossas interações. Agora nós vamos para o estudo da palavra de Deus. Eu sei que eu estou falando demais, tá? Mas vocês não vão calar minha boca, eu vou continuar falando do mesmo jeito. Agora é a hora de você falar bastante. Sim. Tá bom? O tema que a gente vai abordar, né, morte e espiritismo, e as pessoas têm muitas dúvidas com respeito a esse tema. E quando eu conheci a Patrícia, na verdade, ela não pertencia à mesma fé, né, a fé adventista a qual nós pertencemos. E passado um tempo de namoro, ela me perguntou, veio a falecer um tio do meu sogro, e ela me perguntou: o que você pensa sobre a morte? O que você me diz? O que você me fala sobre a questão da morte? E aí eu pude falar para ela muitas das coisas que nós vamos abordar aqui hoje. E essa foi, graças a Deus, a porta de entrada para que ela conhecesse as outras verdades da palavra de Deus e tomasse a decisão por Jesus, por conhecer mais e posteriormente pelo batismo, né? Por Amém. Descer as águas batismais e se entregar a Jesus. Foi através desse assunto, porque é um assunto muito intrigante. Muitas pessoas falam muitas coisas, né? Cada uma fala uma coisa, e tem pessoas que até dizem: eu não sei o que acontece após a morte, porque eu preciso morrer primeiro para eu saber depois o que vai acontecer. Tem pessoas que falam isso, né? E, enfim, muitas outras coisas aí que as pessoas dizem sobre esse assunto específico da morte. Eu estava ouvindo um sermão ontem, na verdade era hoje que eu estava ouvindo, que virou à meia-noite na Web Rádio Harmonia, tem um Palavra Viva, que são sermões. Às vezes eu estou sem sono, eu sintonizo lá, e estava pregando Ranieri Salles. E ele estava falando uma coisa interessante, que existe um ditado popular muito conhecido que é preciso ver para crer. É um ditado popular. É preciso ver para crer. Só que com Jesus Cristo a coisa é diferente. Através da fé a coisa é inversa. É preciso crer para ver. Exatamente. É invertido. Então, nós iremos apresentar a partir desse instante estudos baseados 100% na Bíblia Sagrada. Você tem fé de que a palavra de Deus é a verdade absoluta para a sua vida? Você tem fé de que aqui possui verdades eternas que os nossos serviu para os nossos antepassados, serve para nós hoje e servirá para os nossos futuros descendentes? Descendentes? Tá certo, né? Sim. Isso. Sim. Os nossos netos, bisnetos, tataranetos, se Jesus não voltar até lá, ok? Você crê nisso? Então, é preciso crer para ver. E é interessante também, Denilson, que a palavra de Deus, né, Salmos 119, 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando nós abrimos a palavra de Deus, é Deus falando a nós através das páginas da Bíblia. E como é que nós podemos ouvir a palavra de Deus através das páginas da Bíblia? Quando nós a estudamos com oração. Primeiramente, antes de estudar a palavra de Deus, alguns dizem, né, a palavra de Deus a Bíblia é um livro muito difícil de compreender, tem palavras difíceis, mas, meu querido amigo, irmão, antes de você iniciar qualquer estudo da palavra de Deus, primeiro ore buscando a orientação de Deus, e pode ter certeza que Deus vai falar com você através dos textos inspirados da palavra dele. Vamos para a primeira pergunta, então? Vamos sim. Antes de mais nada, um abraço para você, Cristina Pereira, que sintonizou aí no nosso canal do Facebook, na nossa página do Facebook, aliás, do Distrito São Jorge. Boa tarde, irmãos. Deus abençoe a todos. Uma feliz tarde, aliás, de sábado a todos. Eu sei que ninguém perguntou nada, mas eu tô com um pouco de dificuldade de falar, irmãos, porque essa semana eu tô sem o meu aparelho fixo nos dentes. Vocês não imaginam a felicidade que eu tô de poder comer qualquer coisa. Mas infelizmente semana que vem eu vou colocá-lo novamente. Estou trocando de clínica, então aproveitem esse belo sorriso torto, que é só hoje, tá bom? Vamos lá então. Primeira pergunta, mais uma vez, Cristina, obrigado, tá bom, pela sua participação. Primeira pergunta.
É um tema polêmico. Sim, bem polêmico. Tem muita gente que fala que o corpo ele possui várias partes. Primeiro ponto que eu acho que é interessante destacar. Daqui a pouco a gente vai fazer uma pergunta mais profunda, que envolve kardecismo, e é interessante a gente até não tomar muito tempo, a gente vai fazer, infelizmente, um estudo superficial, mas vai tirar dúvidas suficientes a respeito desse tema, porque nós temos um compromisso com o horário. A primeira pergunta para a gente conseguir entender como funciona esse processo todo, eu acho que é muito importante Sim. a gente começar dessa forma, do que é formado o corpo? Alguns dizem que são 3 coisas: corpo, alma e espírito. Segundo a Bíblia Sagrada, esse fundamento está correto? Vamos para a Bíblia? Vamos lá. Vamos abrir a Bíblia então no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Gênesis 2 é o primeiro livro da Bíblia e nós vamos ler o capítulo 2 e o versículo de número 7. Já abri a minha aqui. Eu creio que esse texto ele já vai responder a essa pergunta. Você lê para a gente, Denilson, esse texto? Está inclusive na tela para as pessoas que não conseguiram abrir. Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto é bem esclarecedor. Ele tem 3 informações importantes para nós. Quando Deus criou o homem, ele o criou do pó da terra. Ele fez um boneco de barro, criou aquele boneco, criou o homem. E aí qual foi o passo seguinte? Ele soprou nas narinas daquele homem feito de barro, ele soprou nas narinas o fôlego da vida. E a terceira informação, a mais importante: ao ele soprar o fôlego de vida nas narinas de um boneco de barro, aquele boneco passou a ser uma alma vivente, passou a ser uma pessoa com vida. Então, o ser humano ele é formado de corpo inerte feito do pó da terra, mais o fôlego da vida que vem de Deus, e isso resulta numa alma vivente, num ser vivente. Então é dessa forma que aconteceu, né? Corpo mais fôlego de vida é igual alma vivente. Até um dia, falando nessa questão, um patrão meu, ele era de uma determinada denominação religiosa, e ele veio me mostrando um vídeo de um homem que sofreu um acidente de moto, e nesse acidente de moto ele caiu e ficou sem vida. E de repente estava lá o corpo esticado no chão e sai do corpo alguma coisa, como se fosse uma outra pessoa saindo do corpo dele. E aí ele virou para mim e disse: olha, ele não sabe para onde vai, se vai para o céu, se vai para o inferno, ele não sabe para onde vai. Você não crê assim? Eu falei: não, eu não creio assim. O que eu creio é o que está na palavra de Deus e é totalmente diferente. E é aquilo que nós estamos falando para você nessa tarde. Corpo feito do pó, mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Eu e o Denilson somos pó, mas temos o fôlego de vida que Deus nos dá. Então nós somos uma alma vivente. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Tem alguns textos na Bíblia mais esclarecedores a respeito disso que a gente está falando? A Bíblia, ela confirma que uma pessoa é uma alma? Sim. Lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, se você puder abrir a sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Eu não sei se eu cortei sua linha de raciocínio, cortei? Não, cortei? Não, tranquilo. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Também vou achar aqui. Irmãos, eu vou só projetar o verso para vocês assim que eu achar na minha Bíblia. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Está aí na tela de vocês. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Perfeito. A alma que pecar, essa morrerá. Nós somos uma alma vivente.
E a Bíblia é bem clara: se nós pecarmos, nós vamos morrer. A palavra de Deus lá em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então toda alma que pecar, todo ser humano, todo ser vivente que pecar e não se arrepender, obviamente, né, não se entregar a Jesus, esse vai morrer. Então o texto é bem esclarecedor com respeito a esse assunto, esse texto de Ezequiel capítulo 18, verso 4. Eu estou pronto para ir para a segunda. Você quer comentar mais alguma coisa? Vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Antes de mais nada, aquele momento que a gente dá uma pausa bem rápida para ver se tem alguém comentando, fazendo alguma pergunta. Olha só, quero mandar um abraço pro Rosan. Quase fugiu seu nome, hein, Rosan? Entrou com o perfil do GSM10 aí no YouTube e quase fugiu seu nome. Deus abençoe, que essa live possa ser guiada pelo Espírito e que seja para a honra e glória do nome de Deus. Amém. 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 E deixa eu ver quem mais está aqui. No Instagram, por enquanto, ninguém fez nenhum comentário. E eu quero falar um negócio para vocês. Se você tiver coragem de perguntar, o Ederson vai ter... Juntamente com o Denilson, nós vamos responder. A coragem de responder. Pergunta, eu esqueci até de tirar o verso daqui que a gente leu por último, né? De Ezequiel 18:4, limpei. Pergunta número 2. Que o tempo ruge. Se o corpo, que nem você falou, é formado por fôlego de vida, que seria o Espírito, né? O Espírito Sim. de Deus, né? E pó da terra, o que acontece então após a morte? Vamos lá para Gênesis capítulo 3, verso 19. Gênesis capítulo 3, verso de número 19. 3:19, quase lá. Está aí na tela de vocês. É Deus falando com Adão, né, logo após eles terem caído em pecado. E Gênesis 3:19 diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quando nós morremos, né, quando a pessoa morre, ela volta ao pó, porque do pó ela foi formada, então ela volta ao pó. Mas tem um outro texto muito esclarecedor também, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 7, que é um texto muito interessante, que também vai nos esclarecer muita coisa. Eclesiastes 12, versículo de número 7. Você lê pra gente? Vamos lá. E o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. É aí que muitas pessoas questionam. O Espírito volta a Deus, mas então tem um Espírito. As pessoas falam, existe um Espírito, algo que sai do corpo, e um fantasma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Tem alguma coisa. O que é esse Espírito que volta a Deus que o deu? No original bíblico, a palavra para Espírito é ruá. E ela aparece 373 vezes no Antigo Testamento, mas em nenhuma destas referências essa palavra fala de uma entidade inteligente que está fora do corpo. Essa palavra quer dizer fôlego de vida. O Espírito volta a Deus, o fôlego de vida volta para Deus. Então, não é um ser vivente que sai do corpo e vai para outras dimensões, não. É o fôlego de vida que volta para Deus. E o ser humano está no pó, descansando. Então quer dizer que minha infância foi jogada fora, porque caça-fantasma é tudo mentira. É tudo mentira. Fantasmas não existem, né? E é interessante, tu és pó e ao pó te tornarás. Vamos lá então. Podemos prosseguir? Podemos prosseguir. São muitas as perguntas. E perguntas bastante interessantes e vale a pena vocês ficarem aí atentos para esse estudo. Você citou uma palavrinha, eu fico de olho nos comentários aqui, ao mesmo tempo que eu falo com o Ederson. E o pessoal te chama bastante de Ed, né? Sim. Você até comentou comigo. Sim. Ele é mais conhecido como Ed. Mas eu tenho mania de chamar as pessoas pelo nome. Mas como que você prefere ser chamado a partir de agora? Pode me chamar de Ed. Né? Vou te chamar de Ed. Sim. Deixa eu reprogramar minha mente aqui. A partir de agora é Ed. Ed,
Seguinte, você comentou uma coisa aí agora há pouco a respeito do inferno. Sim. Tem gente que acredita, a alma para onde vai? Vai para o céu, vai para o inferno. A gente já fez um estudo um tempo atrás que a gente falou um pouquinho sobre o que acontece, mas a gente vai entrar em detalhes agora nas próximas perguntas. Mas como você citou a palavra inferno, o que é inferno segundo a Bíblia? É um lugar onde as pessoas ficam queimando pela eternidade? É um lugar de sofrimento eterno? Não, porque se nós pensarmos num Deus de amor, num Deus que ama os seus filhos, mesmo os seres pecadores, por exemplo, vamos dizer assim, condenados à morte, Deus teria prazer em ver um filho dele queimando por toda a eternidade? Deus não teria prazer. Na verdade, Deus nos criou para a vida e não para a morte. Mas, infelizmente, o pecado entrou no mundo, né, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e aí, como consequência, veio a morte. Mas Deus não tem prazer no sofrimento do ser humano. Deus não teria prazer em me ver sofrendo eternamente, queimando eternamente. Isso não vai acontecer. Mas o que é o inferno? Vamos lá. Antes de você Sim. ler, um comentário muito propício aqui para esse momento que a Fernanda Bissoli colocou, é o seguinte, ó. Muitas religiões cristãs afirmam que quando a pessoa morre, ela não fica dormindo esperando Jesus voltar, mas o espírito ou vai para o céu imediatamente ou para o inferno. Você já respondeu na pergunta anterior que a pessoa volta ao pó. Ela volta ao pó. Então agora que ela também falou que algumas religiões acreditam Sim. nisso, você vai começar a responder, né? Sim. Então vamos lá, vamos que vamos. Vamos lá para Salmos, capítulo 86, o verso 13. Salmos 86, verso de número 13. Salmo 86, 13, também vou colocar aí para vocês que estão nos acompanhando. Prontinho. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Quando nós falamos na questão do inferno, né, que muitas pessoas acham que alguns, quando morrem, vão para lá e ficam sendo atormentados, queimados, né? Quando nós pensamos na palavra inferno, a palavra hebraica Sheol, traduzida também em algumas versões como inferno, ou transliterada como Seol ou Sheol, ela é traduzida como sepultura. Então, inferno é igual a sepultura. Não é algo que você vai para lá e vai ficar queimando. Não, inferno, segundo a Bíblia, a palavra no original é a sepultura, o mais profundo, cova mais profunda. É isso que significa o inferno. Ou seja, se Jesus Cristo não voltar em nossa geração, quando morrermos, vamos todos para o inferno. É a sepultura. Que é a sepultura, exatamente. Vamos todos para uma sepultura, uma tumba bem fria, e vamos ficar lá até que Jesus volte, né, para nos chamar de lá. Inferno mais profundo seria a cova mais profunda, Sim. né? Seria um lugar onde seu corpo vai ser depositado. Vamos continuar então? Vamos continuar. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário aqui pertinente para a nossa live, senão a gente já pula logo para a pergunta número 4. Serão 8 perguntinhas e ao final dessas 8 nós vamos terminar de uma forma muito especial com uma grande esperança para vocês. Pergunta número 4. Falamos sobre morte, né? Teve um estudo anterior, inclusive você pode acessar a nossa playlist aí, ou se não o nosso podcast, caso você esteja ouvindo pela web rádio Harmonia. Tem um estudo anterior que fala sobre a volta de Cristo. Fala inclusive que as pessoas morrerão pelo resplendor, né, da glória de Cristo. Resplendor, às vezes a palavra eu dou uma mudada, mas vocês entenderam, né, irmão? Pelo esplendor da glória de Cristo, Sim, acho que é o sim. correto. E é fato, se Jesus Cristo, igual eu acabei de falar, não voltar na nossa geração, todos passarão pela morte. Isso é fato. Eu acho que a única certeza que a gente tem na vida é de que a gente um dia vai morrer. E aí eu quero fazer essa pergunta para você. Existe, olha só, a gente, que nem eu falei, já estudou sobre a volta de Jesus
e tem algumas pessoas que não vão ser salvas. Sim. Algumas pessoas já morreram e essas que não vão ser salvas, em algum momento elas vão ressuscitar. A gente já estudou sobre isso, mas agora eu quero fazer uma pergunta muito específica. Sim. É verdade que existe um grupo de pessoas que passarão pela morte 3 vezes? É verdade. Como que é possível isso? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Me explica quais são essas 3 mortes, Sim, por favor. com certeza. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Essa pergunta, eu vou ser bem sincero, ela nem tinha pensado em a gente colocar essa pergunta no nosso planejamento, mas como a gente está falando exclusivamente sobre Sim. morte, eu acho que é uma pergunta que vem bem a calhar aqui, porque esse verso que você vai ler, muitas pessoas não entendem ele. Exatamente. E nós teremos o prazer hoje de entender de forma mais Compreender. plena, compreender. Apocalipse 1, verso 7. Você lê pra gente? Leio, deixa eu só projetar para os irmãos que estão nos acompanhando. 1, verso 7. Na tela. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até aqui todo mundo conhece, né? Sim, e até aí tudo fácil. Até quantos o traspassaram? Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Aonde diz aí desse grupo de pessoas que vai morrer 3 vezes? Até aqueles que o traspassaram, né? Quem são aqueles? Aqueles soldados, por exemplo, que furaram Jesus com uma lança. Aqueles que foram os juízes, né? Quando Jesus, ali por ocasião da sua morte, aqueles que condenaram a Jesus, esses morrerão 3 vezes. Por quê? Já estão mortos, primeira morte. Eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Será a segunda vinda de Jesus e eles vão ressuscitar porque eles vão ver Jesus voltar em glória e majestade. Aqueles que eles condenaram, aqueles que o furaram com a lança, vão ver Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E, como Denilson disse, pelo resplendor da glória de Cristo, eles vão morrer novamente. A segunda morte para essas pessoas. E qual seria a terceira morte? Após os 1000 anos que os justos passarão no céu juntamente com Jesus, a nova Jerusalém vai descer e os ímpios serão ressuscitados novamente. E aqui entram essas pessoas, os juízes, alguns fariseus, aqueles soldados que traspassaram Jesus com a lança, esses vão ressuscitar novamente. E conhecemos a verdade bíblica que num determinado momento descerá fogo do céu e vai consumir todos os ímpios, inclusive estes. Então, eles já estão mortos, vão ressuscitar para ver Jesus voltar e vão morrer por ocasião da volta de Cristo, porque eles não estarão salvos e morrerão eternamente, que será para eles a terceira morte. Eu lembrei de um verso que eu acho que é muito importante citar aqui. Não está no nosso estudo, mas tem um verso de Isaías, capítulo 53, que é importantíssimo a gente colocar aqui. É só para complementar. Sim, posso complementar? Pode sim, com certeza. Isaías, olha só, eu vou pegar direto aqui no nosso programa. Isaías, capítulo 53, verso 5. Ainda bem que eu lembrei desse. Olha só o que diz nesse verso, ó. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, aqui não está falando que ele foi traspassado por nós. Aqui está falando que ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Que quando ele morreu na cruz, ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. Nós não participamos diretamente da morte de Cristo, igual os fariseus, os saduceus, os juízes e todo mundo que estava lá envolvido diretamente com a morte dele, que não se arrependeu. Vale lembrar isso. Que por isso que eles vão sofrer, vão passar por essas 3 mortes, e a terceira morte para eles é a morte eterna. Morte eterna. Para sempre. Não pensem que por causa desse verso vocês serão ressuscitados na segunda volta de Cristo e vão morrer pelo resplendor da glória de Cristo. Não. Aqui
Está falando que ele foi moído, traspassado pelas nossas transgressões. Diferentemente de Apocalipse 1,7, onde diz que as pessoas que o traspassaram, ou seja, uma relação direta, quem esteve presente fisicamente na morte, no processo da morte de Cristo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não fique assustado. Fique bem claro, né, que esse é um grupo específico de pessoas, soldados que estiveram ali ligados diretamente, né, à crucifixão de Cristo, os fariseus, os saduceus, os juízes, Herodes, enfim, todos aqueles que fizeram aquele circo, né, na verdade, que condenaram a Cristo. Esses sim passarão por essas 3 mortes. É um grupo específico. Vamos para a próxima? Vamos. Um abraço para Elaine Petrorenzo. Quero já pegar o gancho aí e mandar um abraço para o Silvio também, Romero, que está nos assistindo. É um casal, a Elaine e o Silvio, muito querido lá da nossa igreja de São Manuel em Nova Odessa. Um grande abraço para vocês, irmãos. Fiquem firmes aí acompanhando nossa live e me ajudem, por favor, nos ajudem na divulgação desse conteúdo e comentem, tá? Vai ser um prazer colocar o comentário de vocês. Pergunta número 5. Agora sim. Nós queremos entender, os irmãos aí que estão em casa, para poder dar uma luz maior. Nós muitas vezes nascemos numa igreja cristã e não sabemos o que significa espiritismo. A gente já falou sobre a morte. Perfeito. Sim. Acho que tudo que tinha para falar sobre a morte aqui, o principal a gente já falou. Agora entramos no tema do espiritismo. Fale para a gente, por favor, o que é espiritismo, a relação que ele tem com a morte. O espiritismo, ele é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico. E a sua principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano. Aquilo que nós já comentamos numa pergunta anterior, de que não existe alma fora do corpo, o espiritismo crê que existe uma alma fora do corpo. E crê que essa alma ela vai evoluindo, e não só evoluindo, e se reencarnando em outras pessoas, por aí, por tempos e tempos, né? E o mais conhecido aí no meio dos espíritas, né, do espiritismo, é o kardecismo, que vem de Allan Kardec, né, e que surgiu na França em meados do século XIX, e a partir dos estudos e observações feitas por ele, ele chegou a essas conclusões. Os espíritas também, eles creem na possibilidade de comunicação útil com espíritos, que eles acreditam que sejam almas de pessoas que estão vagando por aí, né, ou estão em evolução. Eles acreditam nessa comunicação, e essa comunicação se dá através de médiums. Pessoas são usadas e vêm essas almas, né, essa é a crença deles, incorporam nessas pessoas, e essas pessoas começam a falar com os seres humanos. Mas eu quero levar você para a Bíblia. E eu quero levar você para um texto lá em Gênesis novamente. Gênesis capítulo 3 e o verso de número 4, que vai também esclarecer um pouco sobre essa questão do espiritismo. Gênesis capítulo 3, verso de número 4. Enquanto você localiza, eu quero mandar um abraço aqui para minha querida sogra Maria José Leite, boa tarde, que está nos acompanhando pelo YouTube, e juntamente a ela com certeza estará o Valdir, estará a Verônica, o Renato, a Jéssica. Um grande abraço aí para a família Leite. Com certeza, esses eu conheço a Maria, conheço o Valdir, são pessoas muito queridas. Quantas vezes já estive lá no grupo que eles frequentam, né, pregando lá na igreja de Nossa Senhora das Dores, são pessoas muito queridas. A Verônica também, eu não conheço muito ela, mas eu sei que ela é líder jovem de uma das igrejas do nosso distrito, né? Vocês são muito bem-vindos, são pessoas muito especiais, muito queridas. E antes de você ler o texto, eu quero mandar um último abraço aqui que a Fernanda está pedindo, ó. Denilson, manda um abraço para a irmã Sônia Vilano, que está assistindo. Sônia Vilano! Fala só Sônia, tá bom? E aí, Sônia, tudo bem com você? Muito obrigado, tá, por você estar nos assistindo aqui. Provavelmente você deve estar por uma de nossas redes sociais, talvez, não sei se está pela Web Rádio Harmonia, mas de qualquer forma, muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe você e toda a sua família. Fique ligadinho com a gente está partindo aqui para a nossa
segunda metade da live. Tem Sim. perguntas muito interessantes aí que faltam ser respondidas e tenho certeza que vai esclarecer muita coisa para você que está nos acompanhando nesse momento. Obrigado, viu, Sônia? Permaneça conosco, por favor. Vamos lá, então, o versículo... Gênesis 3, verso 4. Eu até esqueci qual era a pergunta aqui. O que é... Você quer o espiritismo, é só um complemento. Exato. Gênesis 3, verso 4. Pode ler pra gente, por favor. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. O que esse texto esclarece para mim e para você? Aonde aconteceu a primeira sessão espírita? Lá no Jardim do Éden, quando Satanás entrou numa serpente e começou a falar através dessa serpente. Deus não criou animais com o dom da fala, mas Satanás possuiu uma serpente, entrou na serpente e começou a falar com Eva. E o que ele disse para ela? Certamente que não morrereis. Ele disse: você pode comer desse fruto, você não vai morrer. Essa é uma mentira. É uma mentira que Satanás contou para Eva. Certamente não morrereis. E não é isso que o Espiritismo prega? Que nós não morremos? Se nós morremos, o nosso espírito, a nossa alma continua em constante evolução? Isso foi pregado por Satanás lá no Jardim do Éden. E essa mentira enganou a Eva. E nós sofremos as consequências disso até hoje. Eu confesso que eu nunca tinha visto esse verso por esse lado. Sim. Porque o Espiritismo realmente defende uma vida eterna, né? Exatamente. Morre, mas não é o fim. Tem um processo ali de melhoria, de adaptação, de reencarnação, e cada vez a pessoa vai ficando mais iluminada até atingir um ápice. E muitos espíritas, sinceros de coração, Sim. que talvez estejam nos assistindo, acreditam que Jesus Cristo é o maior dos espíritas, né? Sim. Que ele alcançou um nível de luz assim extremo que ele está praticamente inacessível. Um dia eu ouvi um amigo espírita falando isso, eu também li alguns materiais para leitura, mas na verdade eles utilizam até o nascimento de Cristo. Eu quero abrir esse gancho. Sim. Eles utilizam até o nascimento de Cristo para comprovar a teoria deles de que existe reencarnação, e é totalmente diferente. Exatamente. Jesus, ele já existia, mas ele não reencarnou da forma como eles defendem no Espiritismo. Ele se fez, eu gosto de usar bastante o exemplo da Mariana, que foi uma das mulheres que faz classe bíblica com a gente. Ele se despiu de toda a sua glória, se fez um embrião microscópico e entrou por meio do Espírito Santo no útero de Maria. Sim. Ou seja, não teve participação, não vou falar consanguínea, porque teve. Jesus se alimentou do sangue de Maria durante a gestação, mas ele não tinha os genes de Maria, nem os genes de José. Ele era 100% divino em seus genes, se alimentou de sangue humano para poder se desenvolver. Só que, diferentemente do Espiritismo, Jesus Cristo não foi reencarnado da forma como eles defendem. E o que mais a serpente falou para Eva? Vocês serão como Deus. Vocês vão comer desse fruto, vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus. No Espiritismo, a alma evolui, ela vai evoluindo. Eu não sei até que ponto ela chega, mas a serpente falou para Eva: vocês serão como Deus. Essa é uma mentira que Satanás contou para Eva e a enganou. E nós sofremos as consequências, como eu já disse anteriormente, né, até hoje. Uma mentira nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada de outra, né? Exatamente. Silvio comentou aqui, se o espírito fosse passando de geração em geração, a população não aumentaria, pois o espírito seria o mesmo. Pronto. Exatamente. E uma coisa interessante, puxando já de perguntas anteriores, né? Por exemplo, eu perdi uma tia, ela tinha 38 anos, ela faleceu de câncer. Era uma tia muito querida. Eu quero encontrar minha tia novamente. Mas se eu acreditasse que ela morreu e foi para o céu, eu também queria morrer e ir para o céu encontrar ela, né? Mas a gente não crê assim, né? A gente crê na ressurreição. Então a gente tem a esperança de que um dia ela vai ressuscitar e nós vamos nos reencontrar.
mas ela não está no céu, né? Ela não está lá no céu, porque senão minha avó ali que sofreu muito com essa perca, né? Ela queria morrer para ir para o céu também, né? Para encontrar logo a minha tia, né? Mas não é assim que funciona, né? A palavra de Deus ensina totalmente diferente disso. E daqui a pouco eu vou fazer uma perguntinha sobre se a morte é um sono, né? Exatamente. Daqui a pouco vai ter uma pergunta bem legal. Eu quero, antes de pular para a pergunta número 6, colocar o comentário da Maria aqui, ó, que ela lembra de você, tá bom? Maria, minha sogra. Sim. Ela diz aqui, ó, prazer em vê-lo, Ed. Eu chamei, acho que você de Ederson de novo, mas eu vou tentar chamar de Ed, tá? Tá difícil. Sim. Prazer em vê-lo, Ed. Sim, nos conhecemos e nos alegramos de vê-lo junto com esse pessoal da classe bíblica. Lindo trabalho. Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos lá, então. Pergunta número 6. Não tem mais nenhum comentário aqui. Vamos prosseguir. Agora sim, você falou agora há pouco sobre entidades. Sim. Eu tô memorizando tudo que você está falando aqui. Ok, vamos lá. Entidades, fantasmas. A pergunta é justamente isso. O que dizer sobre essas aparições de pessoas que já morreram? Você já sonhou com uma pessoa morta que estava viva assim? Já sonhei. Foi sonho ou foi pesadelo? Na maioria das vezes é pesadelo, né? Então, Pesadelo. é algo estranho, é algo que dá medo. Eu, particularmente, se eu ver a minha avó, por exemplo, que já faleceu muitos anos atrás, quando era criança, eu vou ficar com muito medo. Antes mesmo de conhecer as verdades bíblicas, eu já tinha medo de reencontrar uma pessoa que já morreu aqui, comigo em vida, e ela morta. É uma coisa que eu nunca consegui entender. Mas o que dizer sobre isso? Vamos lá, vamos para a palavra de Deus. O que dizer sobre aparições de pessoas que já morreram? Vamos para Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5 e verso 10. Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Certo, Eclesiastes, capítulo 9. Quais são os versos? Eclesiastes 9, versos 5 e 10, 5 né? e 10. Eu estava num texto errado aqui. Certo. Já está na tela ali para os irmãos. Lê pra gente. Verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Pega o 10 também? O 10. E o verso 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse além aí, alguns podem também interpretar de uma outra forma, né? Mas esse além para onde tu vais é a sepultura. E ali não existe vida inteligente. Morreu, acabou, está aguardando a volta do Senhor Jesus. Então, se uma pessoa morreu, como é que ela vai aparecer novamente? Como é que ela vai chegar até você e vai falar com você? Vamos agora para 2 Coríntios 11, verso 14. 2 Coríntios 11, verso 14. 2 Coríntios, Novo Testamento, verso 14. Diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Se uma pessoa que já morreu vem conversar comigo, se eu conheço a palavra de Deus, eu vou saber que essa pessoa é Satanás. É o próprio Satanás falando. Porque ele tem a capacidade de se transformar num anjo de luz. Ele era um anjo de luz. E ele tem essa capacidade. E ele tem a capacidade também de imitar pessoas, né? De fazer parecer que é a pessoa que está falando com você. Geralmente as pessoas não veem. Esse espírito ele se incorpora numa outra pessoa, num médium, como na questão anterior. Satanás entrou na serpente e Satanás entra em pessoas, ele possui pessoas
E as pessoas falam como se fossem entes queridos, pessoas que já morreram, pessoas que conhecemos. É Satanás e seus anjos que realizam esse trabalho. Nenhum ente querido vai voltar para falar conosco. A minha tia não vai voltar para falar comigo, para trazer qualquer tipo de mensagem para mim. A avó do Denilson, né, que você falou, também não vai voltar para trazer mensagens para ele. Por quê? E por que a gente não acredita que as pessoas não voltam para trazer mensagens? Porque a nossa mensagem está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a palavra inspirada, aquilo que nós cremos. Nós não precisamos de mortos voltarem para falar qualquer coisa para a gente. Então, quem faz esse trabalho de médium é Satanás. Na verdade, não. Ele usa pessoas como médiums para ele falar, para ele trazer mensagens. E puxando já esse assunto, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 28, eu acredito que dá para a gente citar essa história, Sim, Denilson. só citar. Ali no capítulo 28, nós vemos a história de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. O povo queria se parecer com as outras nações, então pediram para o profeta Samuel um rei. Eles disseram: queremos ser iguais às outras nações, nós queremos um rei que nos governe. Era Deus que governava o povo, mas eles queriam ser iguais, imitar as outras nações, e Deus falou: então tá bom. Então falou para Samuel, que era o profeta: Samuel, diga para os líderes do povo que eles terão um rei. E esse rei foi Saul. O primeiro rei de Israel foi Saul. Ele era um homem que se destacava, um homem muito bonito, enfim. Saul, se nós formos ler a história, ele teve altos, mas teve muitos baixos, né? E a vida dele, o final da vida dele foi em baixa, né? Muito em baixa. E num determinado momento de seu reinado, Saul não permitia que necromantes, adivinhadores fizessem o seu trabalho ali no reino de Israel. Ele proibiu tudo isso. E se soubesse que pessoas faziam esse tipo de trabalho, essas pessoas deveriam morrer. Mas o profeta Samuel, com o passar do tempo, faleceu. E Saul foi se degradando, seu reinado foi se corrompendo, cada dia mais ele foi se afastando de Deus, ele foi se afastando daquilo que Deus havia pedido que ele fizesse, e ele estava longe de Deus. E ele se viu num momento ali perdido. E o que ele fez? Ele foi atrás de uma médium, de uma necromante. E isso está relatado no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Só que ele colocou uma roupa para que a médium não soubesse que ele era o rei Saul, porque ele mesmo havia dado uma ordem para matar os necromantes e os adivinhos. E aí ele chegou até nessa médium, e essa médium conversou com ele: mas o rei proibiu. Não, mas pode fazer o seu trabalho que eu gostaria que você fizesse. O rei não vai ficar sabendo. E ela falou: e com quem você gostaria de falar? E ele falou: com o profeta Samuel. O profeta Samuel já estava morto. E aí a necromante descobriu que era o rei Saul, mas ele disse: não tem problema nenhum, fica tranquila. E aí ela disse para ele: eu estou vendo um homem com uma capa. E aí esse homem, supostamente Samuel, começou a falar com essa médium e dar mensagens ali para o rei Saul. Queridos, era o próprio Satanás. Era o próprio Satanás que estava fazendo esse trabalho. E nós vimos que Saul, ele desceu tão fundo no pecado, tão fundo, ele foi tão longe de Deus, que ele chegou a consultar esse tipo de pessoas, necromantes, adivinhos, né, médiums. Ele foi atrás disso. Ele tinha proibido lá atrás, depois foi atrás para buscar orientação, porque ele achava que se o espírito de Samuel voltasse para falar com ele, ele seria orientado a fazer a coisa certa. Mas era o próprio Satanás falando com Saul e com aquela necromante, né? E eu gostaria de destacar um texto, não está no nosso guia aqui, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 10 e verso 11. Deuteronômio 18, verso 10 e 11. Vamos ver qual é a mensagem que Deus nos fala neste livro de Deuteronômio 18, verso 10 e 11. Você lê para a gente, Denilson? Leio, vamos lá. 18, verso 10 e 11.
Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Esse mesmo, né? Isso. E verso 11, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Agora o verso 12, pode ler o 12 também. O 12, vamos lá. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Deus não aprova esse tipo de coisas, adivinhações, necromantes, médiuns. Deus não aprova. E a palavra de Deus é bem clara quando diz que isso é abominação perante o Senhor. Você já pensou nessa palavra, o que é abominação? Pensa na coisa mais nojenta que você já viu. É isso que é abominação. Mas antes multiplica por 10. Antes multiplica por 10 por 1000. Isso é abominação, é o nojo do nojo do nojo. Então, necromancia, adivinhos, mágicos, essas pessoas que são médiums, é uma abominação perante o Senhor. Existe salvação para essas pessoas? Existe. E com certeza Deus é um Deus de amor, Ele quer salvar a todos. Só que as pessoas precisam, para elas se livrarem das garras de Satanás, elas precisam se entregar a Jesus. Amém. Existe salvação. Com certeza. O Senhor Jesus morreu por cada uma dessas pessoas também. Eu estava dando uma olhadinha no relato de Samuel aqui, 1 Samuel capítulo 28, verso 14. Samuel se prostrou em terra diante Saul, de Satanás. Né? Saul. Desculpa. Saul, isso mesmo. Saul, desculpa. É que ali fala Samuel, né? É que está em 1 Samuel, coloquei esse nome na cabeça. Saul se prostrou diante de Satanás. Exatamente. Quando viu Samuel, quando viu Samuel, e na verdade ele estava vendo o próprio demônio e não sabia. Se prostrou diante do demônio e não sabia. O que uma pessoa faz quando é ignorante, longe de Deus. E o Espírito Santo está falando com a gente aqui, né? E me trouxe à memória para a gente trazer para os nossos dias, né? Saul se prostrou perante Satanás através de uma necromante. Será que hoje eu e você também podemos nos prostrar diante de Satanás? De que forma? Queridos, filmes, novelas, uma infinidade de coisas que muitas vezes estão entrando em nossos lares e fazem com que nós estejamos prostrados diante de Satanás. É um perigo imenso que nós corremos. Vocês que porventura têm filhos, cuidado com aquilo que os seus filhos assistem. Cuidado com aquilo que os seus filhos veem nos canais da internet. Satanás, ele não dorme. Satanás, ele não cochila. E muitas vezes nós que nos dizemos cristãos, que dizemos professar os ensinos da palavra de Deus, estamos nos prostrando diante de Satanás quando damos atenção a falsas ideologias, quando assistimos determinados filmes e determinadas séries, né? E é engraçado, é curioso que muitos que se dizem cristãos, até no meu trabalho, um tempo atrás, existiam umas pessoas ali que se diziam evangélicas e cristãs e assistia um seriado chamado Lúcifer. Já ouvi falar nele. Não assisti. Eu também não assisti. Só pelo nome eu já queria passar longe. Não vou assistir, não tenho interesse nenhum em assistir. Mas, meus queridos, temos que ter cuidado com aquilo que estamos colocando diante dos nossos olhos. Os nossos olhos são a avenida da alma. E dependendo daquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos, isso pode já estar fazendo uma lavagem cerebral. Então, cuidado, muito cuidado. Satanás é astuto. Por isso que nós temos que estar constantemente vigilantes e constantemente ligados a Cristo, que é a videira verdadeira. Na raça humana, pelo menos na raça humana, a gente sabe que Satanás tem mais de 6.000 anos de experiência. Sim, então, sim. A gente não vai querer lidar com alguém com tanta experiência. Exatamente. Assim. Satanás, ele não conhece o que eu estou pensando, mas os seus gestos, os nossos gestos, a nossa maneira, talvez, o corporal, físico, ele conhece. O corpo fala. O corpo fala, e ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem. Então, cuidado. É um inimigo
nós não podemos menosprezar. Mas nós sabemos que é um inimigo vencido e Cristo já o venceu. E se nós estivermos do lado de Cristo, nós estamos do lado vencedor. Amém. Quero colocar o comentário da Luciana para finalizar essa pergunta. Penso eu que ao dizermos que uma alma fica vagando é algo muito triste e injusto, porque uma vez que a alma de alguém que nós amamos fique por aí vagando e acompanhando o nosso sofrimento, seria um sofrimento duplo para ela. Seria um sofrimento para a alma se ela realmente existisse, né? Exatamente. Isso também não seria demonstração do amor de Deus. Exatamente. Obrigado, Luciana, pelo seu comentário. Excelente comentário. Nosso tempo está acabando já, infelizmente. O papo está muito bom, mas Sim. ainda temos algumas perguntinhas. Um assunto bem abrangente, né? Exato. Será que a gente consegue finalizar? Consegue. Vamos lá. Vamos lá. Comentários aqui, por enquanto, são esses. Eu quero já partir para pergunta número 7. Está acabando. Sobre a morte ser um sono, né? Jesus disse que a morte é um sono. Sim. Mas você falou para mim aqui tudo que a morte é o fim de tudo, né? O fim, Sim. enquanto Jesus não voltar, a morte é o fim. Você volta para o pó, você se desfaz, o corpo, os ossos, o cabelo some na terra, o fôlego de vida volta para Deus, não sobra nada seu. Exatamente. Então por que Jesus disse que a morte é comparada a um sono? Vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 11, e nós vamos ler do verso 11 até o verso 14. Se quiser ler, já fica à vontade. Vamos ler então. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Eu li até o verso de número 15. É um verso legal que ontem, esse sermão que eu falei que estava ouvindo do Ranieri Salles, ele fala: se crer, verás a glória de Deus. Exatamente. Por que a morte é comparada com o sono? Se nós trazermos para nós, né, quando a gente dorme à noite, quando a gente deita para dormir, qual é o instante seguinte? Quando acordamos, você não percebe o tempo a gente passar. não percebe o tempo passar. Nós que estamos vivos temos sonhos, né? Às vezes temos alguns sonhos por comer, às vezes um pouquinho demais à noite, né? Enfim, mas nós não vemos o tempo passar, a gente está ali dormindo, e o primeiro instante é quando nós acordamos ali. Eu tenho o costume de acordar e já buscar Deus, né? Me ajoelhar, falar com Deus. Então, esse é o primeiro instante. Para a pessoa que está morta, ela está num sono, inconsciente. E o primeiro instante após o sono dessa pessoa, da pessoa que está morta, vai ser ver Jesus retornando em glória. Alguns vão ver Jesus retornando para subir com ele, né, e viver eternamente. Alguns vão ver Jesus na segunda ressurreição, que será a ressurreição dos ímpios, né? É a ressurreição para a morte. Então, a morte é um sono. Os mortos estão dormindo até que Jesus venha novamente para os despertar. Perfeito. Sim. Mais claro e impossível. Aí a gente já parte para a próxima pergunta, para a gente conseguir finalizar o nosso estudo. Eu sempre fico de olho aqui, ó, nos comentários, porque se tiver alguma coisinha pertinente aqui, já coloco. Exatamente. Pergunta número 8. Essa pergunta a gente já fez num estudo anterior. Sim. Mas só para não passar em branco, citar rapidamente aqui, quando que os mortos ressuscitarão? Todos os mortos. Aí eu falo tanto dos ímpios quanto dos justos. Sim. Quando que eles vão ressuscitar? Os mortos ressuscitarão por ocasião do retorno de Cristo. Os justos ressuscitarão quando Cristo voltar nas nuvens dos céus. Eles ressuscitarão para subir com Cristo e viver com ele os 1000 anos lá no céu, né? E nós já comentamos aqui que depois de 1000 anos a cidade santa desce, né? Uma nova terra será feita aqui. Mas existe a segunda ressurreição, que a segunda ressurreição é a dos ímpios. Quando a cidade santa descer, após os 1000 anos, os ímpios também serão ressuscitados, mas serão ressuscitados para posteriormente serem destruídos. Tem duas lives, irmãos, duas lives aí,
que eu gostaria muito que vocês, se tiverem dúvidas a respeito desse tema, assistam, tá? A primeira é Jesus Cristo vai voltar, tá bom? E a segunda é o milênio e a nova terra. Nessas duas lives a gente cita esses versos aqui que nós iremos citar agora, tá bom? E nós falamos com muitos detalhes, mas aqui a gente vai citar rapidamente, só para não passar em branco esse tema, porque é pertinente, faz parte do conteúdo que a gente está tratando nessa tarde de sábado. Eu vou ler aqui o texto do Evangelho de João, no capítulo 5, o verso 28 e 29, que fala bem isso que eu citei agora há pouco, né? Posso ler? Pode ler. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é um adendo aqui que eu coloquei. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E essa ressurreição do juízo será a segunda ressurreição. Perfeito. Uma acontece antes do milênio. Sim. E outra acontece após o milênio. Então não existe uma segunda chance. O tempo de aceitar Jesus, de aceitar a mensagem da salvação é hoje. Ou você vai fazer parte da primeira ressurreição, do lote de ressuscitados da primeira ressurreição. Exatamente. Ou você vai fazer parte do segundo lote, que não vai ser uma coisa muito boa. Com exceção, que nem a gente já citou aqui na pergunta número 4, né? Com exceção das pessoas que morreram 2 vezes e que vão ressuscitar pela terceira na segunda ressurreição, eu espero que você não faça parte desse grupo, que não vai ser um grupo seleto. Na minha opinião, vai ser a maior parte da humanidade. A maior parte da humanidade vão ressuscitar na ressurreição do juízo, né? Infelizmente. Posso só citar os versos aqui para quem quiser acompanhar? Sim, com certeza. Eu acredito aqui que a primeira ressurreição está em 1 Coríntios 15, 51 a 54, tá bom? E a segunda, que é depois do milênio, está em Apocalipse capítulo 20, verso 5, tá bom? E esse de 1 Coríntios também fala dos vivos, né? Que aqueles que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo, que serão transformados, né? No abrir e fechar de olhos. E sim, também fala daqueles que ressuscitarão primeiro, né? Sim, os mortos ressuscitarão primeiro, depois Exatamente. nós os vivos. Sim. O escritor da carta acreditava que Jesus Cristo voltaria naquela geração, naqueles dias. Depois nós os vivos. E olha que coisa, né? Que esperança ele tinha, né? Naquela geração, há anos e anos atrás. E nós, nos dias de hoje, será que temos essa mesma esperança no nosso coração de ver Jesus voltando muito em breve? Meus queridos, essa esperança tem que estar viva no meu coração e no seu. E já falando sobre isso, essa é a esperança. A última pergunta que eu te faço é: nós, infelizmente, perdemos ao longo da vida muitos familiares, muitos entes queridos. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo essa live nesse momento já perdeu alguém na vida. Eu já perdi, o Ed já perdeu, minha esposa já perdeu. Nós sofremos, lembramos dessas pessoas. Mas a Bíblia, ela apresenta uma esperança. Ela apresenta uma luz no fim do túnel. Eu gostaria que você falasse para quem estiver assistindo a gente nesse momento. E meus queridos, essa luz no fim do túnel é um texto ali de João. Nós não precisamos ler, mas está no Evangelho de João, no capítulo 11, do verso 25 ao 26, que diz que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Quem crer em Cristo, ainda que morra, um dia vai viver, mas vai viver eternamente com Ele. Queridos, essa esperança é que acalenta os nossos corações nesses dias tão difíceis que vivemos. Talvez muitos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, perderam pessoas queridas aí nesses últimos 2 anos de pandemia. Mas, meus amigos, meus irmãos, Jesus vai voltar muito em breve. E esses queridos que nós perdemos por ocasião da morte, eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar para nunca mais morrer. Vão ressuscitar para viver eternamente com Jesus. E nós, os vivos? Nós estamos vivos ainda. Para nós, enquanto há vida, há esperança, né?
Nós acreditamos que Jesus vai voltar muito em breve. Precisamos nos preparar para isso. Precisamos nos apegar a Cristo constantemente. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus todos os dias, para que Ele apare arestas na nossa vida que precisam ser aparadas, para que Ele nos molde à semelhança dEle. Existia um hino lá no passado que dizia uma música: mais semelhante a Jesus é o que mais eu desejo na vida. Enquanto estamos aqui, o nosso desejo deve ser semelhantes a Jesus. Querido, busque isso como ideal na sua vida. Ser semelhante a Jesus. Perfeitos aqui nesse mundo não seremos, mas se estivermos ligados à videira, que é Cristo, certamente nós vamos herdar aquilo que Ele está nos preparando, que é a vida eterna. E a vida eterna é algo assim, nós não entendemos, né, o que é eterno, mas Ele está preparando, é para mim e para você. O lago de fogo é para o diabo e os anjos, mas Ele está preparando um céu para mim e para você. Vale a pena você se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Talvez você está entrando em contato com a nossa classe bíblica hoje, primeiro dia. Querido, continue, busque conteúdos, busque conhecer a palavra de Deus. Eu não estou dizendo para você buscar conteúdos aí, vídeos de um, de outro, não, vai na palavra de Deus. Vai na palavra de Deus, porque Deus vai te dar o entendimento verdadeiro. Se apegue a Jesus. Tenha Ele como primeiro e único em sua vida. E lembre-se, a morte para aqueles que dormiram em Cristo não é o fim de todas as coisas. Ele vai voltar para ressuscitar os nossos queridos e para nos levar, se nós estivermos vivos. Eu creio que eu queria estar vivo para ver Jesus voltar. E Ele vai nos levar para viver eternamente com Ele e com os nossos queridos que perdemos por ocasião da morte. O meu apelo final para você: prepare-se para encontrares com o teu Deus. Arruma a tua casa, porque Ele vai voltar. Jesus precisa voltar e nós precisamos ir morar com Ele. Que Deus te abençoe. Permaneça firme, compartilhe com seus amigos esses estudos da palavra de Deus que são importantíssimos e muito relevantes para esses dias que nós estamos vivendo. Que Deus te abençoe grandemente. É o meu desejo e a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ederson, Ed, mais uma vez, obrigado pela sua participação em nossa classe bíblica, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes, tenho certeza que os irmãos gostaram bastante da sua presença aqui nessa tarde. E meu desejo é que o Senhor continue te abençoando, Amém. Continue te guiando, sendo contigo, com a Patrícia, que Ele utilize você e sua esposa nesse ministério lindo, porque parece que você já é um missionário desde criança, desde a adolescência. Então, que muitas pessoas possam continuar vendo Jesus através dos seus atos, através do seu testemunho, tá bom? Eu agradeço também o convite, né? Estamos sempre aí à disposição para ajudar, né? Pregar a palavra de Deus é algo especial. E agradecer você, a Luciana também, que te apoia nesse trabalho, né? Continue firme aí, continue firme, porque é a palavra de Deus chegando a outras pessoas, né? E que Deus te use sempre, Deus te conduza nesse trabalho, porque a recompensa nós não vamos ver aqui, a recompensa é lá no céu. Deus continue te abençoando. Amém. Você faz uma oração final pra gente? Sim, com certeza. Feche seu olho e vamos orar a Deus nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor nos proporcionou estudarmos a Tua Palavra nesta tarde. Aprendemos um pouco mais sobre as questões da morte, do Espiritismo. Aprendemos, ó Deus, que muito em breve o Senhor Jesus vai voltar para despertar aqueles que dormem no pó da terra, aqueles que foram fiéis a Ti, aqueles queridos que perdemos, ó Deus, por ocasião da morte. O Senhor vai voltar para ressuscitá-los. Pai, mantenha sempre viva em nossos corações a esperança do retorno de Jesus. É isso que deve nos mover. É isso que deve nos impulsionar a pregar o Evangelho às outras pessoas.
Precisamos, ó Deus, fazer com que essa mensagem alcance muitas e muitas pessoas, porque quantos estão bebendo do vinho de Babilônia, quantos estão sendo enganados por doutrinas falsas. Mas a Tua palavra é bem clara, Senhor, sai dela, povo meu. E que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajude a pregar a Tua palavra às pessoas que estão carentes, que estão sedentas. Coloca pessoas na nossa vida em contato conosco para que possamos testemunhar, falar de Jesus para elas. Abençoa cada pessoa que está nos assistindo. Abençoa cada pessoa que vai nos assistir. E, Senhor Deus, se tem pessoas no vale da decisão, pessoas que precisam tomar uma decisão ao Teu lado, Senhor, que o Teu Santo Espírito incomode cada uma dessas pessoas, para que elas tomem a decisão acertada ao lado de Cristo, o mais rápido possível. A Tua palavra é bem clara. Se hoje ouvirdes a Sua voz, não endureçais o vosso coração. Abençoa-nos, Senhor, abençoa todos que assistem, todos que assistirão. Esse é o nosso pedido e também o nosso agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém. E como eu sempre digo para vocês, não deixem de estudar a Bíblia Sagrada, pois Jesus mesmo disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Um grande abraço, que Deus os abençoe e nos vemos em nossa próxima classe bíblica online. Até lá!